Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Visão em Foco, uma live que é muito mais um bate-papo informativo, né, para a população brasileira. Nessa noite com um tema que comemora o Maio Verde, que é o mês de combate ao glaucoma no Brasil. Foi dia 26 de maio, o dia de combate ao glaucoma, então esse é o mês que nós comemoramos e fazemos várias ações sobre o assunto. E hoje não podia ser diferente, nós vamos falar sobre dirigir com glaucoma. Quais os riscos e como se prevenir? Nós temos aqui como convidados o Dr. Helder Costa, diretor da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal, Dr. Paulo Augusto de Arruda Melo, professor titular da Escola Paulista de Medicina, ex-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e Dr. Flávio Emir Adura, diretor científico da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, com uma larga experiência para nos ajudar nesse assunto. Doutores, mais uma vez, obrigado pela presença. Em nome do CBO, a gente agradece a todos. E vamos aí para o nosso bate-papo. Eu vou pedir só para o doutor Paulo Augusto iniciar explicando para a gente, né, para a população. Professor, o que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença que nos preocupa muito, que quando não tratada adequadamente, leva à redução da visão, à perda da visão, à restrição do campo visual. A nossa luta é por um diagnóstico cada vez mais precoce. O grande problema que nós encontramos é que 80% das formas de glaucoma são completamente assintomáticas, o que retarda muito o diagnóstico. O olho é uma pequena bolinha fechada, cheia de estruturas vivas dentro. As estruturas vivas precisam de nutrientes, precisam de sangue para poderem manter-se vivas. Então, se a pressão interna dessa bolinha é alta, que dificulta a entrada de sangue dentro do olho, nós vamos ter o dano das células nervosas e por isso traz essa consequência, que são as alterações estruturais e funcionais, que é a perda da visão do paciente. Então, fundamentalmente, vou dizer para você que é uma doença onde eu tenho que fazer um equilíbrio entre a pressão que está dentro do olho e a entrada de sangue, a perfusão, a entrada de sangue dentro do olho. Logicamente que a pressão é um certo momento. A gente tem que usar outros exames muito importantes, como a avaliação da estrutura através de retinografia, através de tomografia e também o acompanhamento pela função, que nós fazemos através do campo visual, que talvez seja um tema que vai voltar muito aqui frequentemente. O glaucomatoso pode ter uma redução importante do seu campo visual. Marcos, acho que é mais ou menos uma pincelada aí para dar o pontapé inicial na nossa conversa. Obrigado, professor. E é uma doença que tem cura, ou ela não tem cura e ela só é controlável? O glaucoma não avisa quando ele chega, mas nós podemos evitar a cegueira. Para evitar a cegueira, nós desejamos um diagnóstico precoce e um tratamento adequado, onde entra também a cumplicidade do paciente em fazer o tratamento de forma apropriada. Nós podemos usar colírios, nós podemos usar o laser, nós podemos ter cirurgia, todas visando reduzir o valor da pressão dentro do olho para que o sangue consiga entrar e nutrir as estruturas intraoculares. Então, é possível prevenir a cegueira pelo glaucoma, desde que haja essa situação, um tratamento adequado e uma boa fidelidade, que os americanos chamam de compliance, ao tratamento. Perfeito, professor. Doutor Helder, eu vou aproveitar o gancho do doutor Paulo Augusto, porque o glaucoma ainda é considerado, né, a doença que causa é a doença que mais causa cegueira de forma irreversível no mundo. Mas o doutor Paulo Augusto chamou a atenção de que é uma doença que seria facilmente prevenível, né, se caso a gente fizesse o diagnóstico na sua fase inicial. No entanto, né, a gente, aproveitando que o senhor era da visão subnormal, a gente sabe que a doença, ao longo do tempo, ela realmente vai levando a um prejuízo da visão de contraste, do campo visual, mas
considerando que a gente está falando de uma doença que talvez, pelos estudos, aí, 70%, 80% dos pacientes que ficaram cegos por glaucoma não precisariam estar cegos pela doença, né? Como que o senhor, né, como da especialidade que a gente, infelizmente, às vezes encaminha tardiamente, a gente vai discutir isso depois também, mas como que a visão subnormal, como é que se dá essa perda, né, para o público entender, como é que vai acontecendo essa perda visual do glaucoma, e como que isso vai levando a essa visão subnormal, o que que é a visão subnormal, só para a gente também poder introduzir esse assunto para quem nos assiste. Boa noite. Como o professor Paulo falou, é uma doença, a gente costuma dizer que é uma doença traiçoeira. A maior parte dos glaucomas não dá nenhum sintoma. Então, às vezes, é muito difícil a gente falar para o paciente que ele tem que fazer um exame de campo visual, tem que pingar um colírio. Ele, na maioria das vezes, ele não tem dor, não tem nada, assim, nenhum sintoma muito desconfortável, ele vai perdendo visão periférica aos poucos. Existe também uma outra situação, que é o paciente que foi mal conduzido, né? Ontem, por acaso, eu atendi um senhor de 70 anos, não, desculpa, com 70 anos ele descobriu que tinha glaucoma. Ele morava em Portugal e sempre foi fazer exame de óculos e tal, e quando não conseguiram uma visão melhor, mandaram para um serviço que tinha aparelhos. Então, eu acho que um dos aparelhos, até para medir a pressão do olho, aí soube que tinha glaucoma. Perdeu a visão total de um olho e visão tubular do outro olho. Quer dizer, não foi falta dele ser conduzido. Aqui no Rio de Janeiro, há uns 10 anos atrás, atendi um senhor também de 70 anos, que ele já chegou com visão tubular nos 2 olhos. Eu perguntei para ele, ele mora numa região de praias e tal, como é que o senhor tratou, assim, nos últimos 30, 40 anos da sua visão? Eu ia numa ótica, numa cidade maior, que é Cabo Frio, lá, e, coitado, ele achava que estava cuidando dos olhos dessa forma. Então, existe, assim, uma má condução. A segunda coisa é, mesmo quando é bem conduzido, e você alerta o cliente, às vezes você custa convencê-lo, né? E como é que isso repercute em termos da baixa visão, que é exatamente onde você me falou. Geralmente, nessas questões, a gente vai perdendo visão periférica, e muito lentamente. A gente tem um poder de adaptação às situações. Então, a pessoa vai perdendo um pouquinho até da visão noturna. Na condução, você mencionou condução de carro, né? Condução de direção, você vai perdendo visão periférica e, principalmente, visão noturna, isso vai afetando. Só que você vai adotando mecanismos de compensação. E mesmo quando o paciente é bem conduzido, tem uma frase da Eleanor Fey que eu acho muito interessante. Às vezes, o colega médico está muito preocupado com a patologia, com o tratamento em si, com o controle da pressão, mas, às vezes, passa batido um pouquinho com a necessidade imediata daquele paciente. Então, numa fase que ele não perdeu muito campo visual periférico, ele pode começar a ter uma perda de visão noturna e a direção também. Quer dizer, uma pessoa que se aproxima num campo periférico, assim, numa via expressa, ele pode ter um retardo para ver isso, ou um carro mesmo, e isso causar um acidente. Numa fase mais avançada da doença, quando é a visão tubular, uma perda de mais de 50% de campo visual, ele vai ter dificuldade de locomoção em ambientes sem muita luminosidade, porque a luminosidade ela reforça o contraste dos obstáculos que você tem. Você não tendo assim, uma boa luminosidade, você pode esbarrar num degrau, num objeto que está na sua frente. Outro dia eu ouvi de um ortopedista que muitos dos acidentes em casa, eu falei, é tapete? Ele falou, não, é brinquedo que é largado no chão. Então, você, com um campo de visão mais reduzido, você pode tropeçar e cair. E quando você tem uma perda assim, mais acentuada, a gente pode indicar o tratamento de orientação e mobilidade. Isso envolve o uso de bengala, e geralmente a bengala traz o estigma de cegueira. Na maioria das vezes, isso, num primeiro momento, não é bem aceito. Nesse meu paciente de ontem, ele assim, foi exatamente isso, é o que eu falei, olha, para o senhor ter mais autonomia, o senhor está sendo conduzido pela sua filha, para o senhor poder andar sozinho, ter um pouquinho mais de liberdade, mas com segurança, quer dizer, o senhor não se expor a risco, mas no primeiro momento é um choque, porque a bengala é estigma de cegueira. Então, na baixa visão, a gente pode, dependendo da diminuição de campo visual, numa primeira fase, orientar um treinamento dele usar mais essa visão periférica, até mesmo
de orientar que ele não deve mais dirigir, que isso daí passa a ser uma situação de risco. Isso realmente é difícil, na maioria das vezes, o paciente aceitar, ou numa perda de campo visual mais acentuada, esse treinamento de orientação e mobilidade, e como eu falei, bengala é estigma de cegueira, mas orientação e mobilidade não é só dar uma bengala e ensinar a pessoa a andar. Ele chega no ambiente, ele tem um campo tubular, ele vai se orientar no ambiente. Então, ele chega no salão, está ali as mesas com os convidados, a banda está no centro e a bebida está do lado esquerdo. Então, ele vê para onde ele quer ir. Então, ele se orientou no espaço, ele vai se conduzir. Ele vai entrar numa escada rolante. Ele eleva a parte de frente da planta do pé. Quando chegou no último degrau, ela vai bater lá, planar e ele vai sair andando. Então, tem uma série de orientações que permitem uma autonomia, uma independência maior do paciente. Perfeito, doutor Helder. Nós vamos aprofundar nesse assunto, né, daqui a pouquinho. Eu vou aproveitar o doutor Flávio. Doutor Flávio, obrigado pela presença. A gente está vendo, então, que é uma doença até então silenciosa, né, traiçoeira, como os autores falaram, que vai levando essa perda gradativa da visão. A gente sabe que é uma perda de visão periférica, né, que a visão vai fechando de fora para dentro, embora não seja ali uma linha, né, entre cegueira e visão, né, porque senão seria mais fácil da gente detectar. Eu vou pedir, inclusive, que a produção deixe, logo depois da fala do Dr. Flávio, que a gente entre com um vídeo do pedestre, para a gente ilustrar essa visão. Depois a gente tem um outro vídeo do motorista, mas vamos deixar o Dr. Flávio falar. Dr. Flávio, então, considerando que essa doença é silenciosa, que afeta aí de 3% da população, chegando a 6% da população brasileira após os 70 anos, que é uma doença que vai levando uma perda da visão de contraste, dessa capacidade de percepção, de observar objetos, às vezes. Então, ou seja, dirigir, perceber que alguém vai atravessar uma rua é mais difícil. Final do dia, que a gente já tem pouco contraste, é ainda mais difícil. Visão noturna, visão quando a gente sai de um túnel, né? Quando a gente está num claro, entra num túnel de repente, que a adaptação é muito mais lenta. Ou seja, considerando toda essa característica da doença, qual que é o impacto do glaucoma no tráfego, então, no dia a dia da gente, da população brasileira? É uma honra participar dessa live promovida pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Agradeço em nome da Abramet o convite para integrar essa importante discussão sobre os riscos da associação entre glaucoma e a direção segura, tema de grande relevância para a segurança no trânsito, para a saúde pública. Por que o glaucoma é um risco para a condução veicular segura? Nós sabemos que mais de 90% das informações sensoriais enviadas ao cérebro no ato de dirigir provém da visão. A execução da maioria das manobras necessárias para a condução de veículos depende fundamentalmente desse sentido. Não há dúvida que a visão é o fator sensorial mais relevante para a direção veicular. Sua ausência não pode ser substituída por nenhum outro sentido e nem mesmo complementada de forma eficaz. Diversas condições oftalmológicas são riscos para o sinistro de trânsito, mas o glaucoma, em particular, e nós consideramos como um grande risco, responsável por muitos sinistros de trânsito, né? Assim que para a condução de um veículo ocorra de maneira segura, é indispensável que o condutor seja capaz de perceber com precisão, todos os elementos relevantes do ambiente do tráfego, que o glaucoma já não permite. Interpretar corretamente essas informações no nível cerebral e executar uma resposta neuromuscular eficaz, traduzida nos comandos do veículo. O fator decisivo, apesar de tudo isso, não é o que o motorista vê, mas como ele reage
ao viver. O glaucoma compromete progressivamente, como nós já vimos, ouvimos, de forma silenciosa, traiçoeira, o campo visual, essencial para a condução segura. O motorista precisa de ampla percepção periférica para detectar pedestres, ciclistas, placas e veículos que se aproximam literalmente. A perda do campo visual pode não ser percebida inicialmente, mas já compromete, desde o início, reações em situações críticas no trânsito, aumentando o risco de sinistros de trânsito. Nós, da medicina do tráfego, abolimos o nome acidente de trânsito, porque todos os acidentes que dá conotação, é um acidente, era inevitável, aconteceu, são todos evitáveis. E nós chamamos agora de sinistros de trânsito. E sinistros de trânsito usadas por motoristas com glaucoma também são sinistros porque poderão ser evitados, desde que bem avaliados pelos médicos do tráfego no exame de aptidão física e mental e bem orientados pelos oftalmologistas em seus consultórios. Obrigado, doutor Flávio. Quando a gente soma isso a pedestres, né, com a doença, né, a pacientes idosos que já têm alimentação com a idade e motoristas dirigindo em algo que tem milhões de pessoas fazendo a todo momento no país, você obviamente vai ter uma quantidade significativa, né? Deixa eu só pedir então para a produção colocar para a gente o vídeo do pedestre, para a gente ilustrar um pouco para quem nos assiste como que é essa alteração visual no glaucoma. Esse é um vídeo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, né, para chamar a atenção da população, né? Mas essa perda ela é muito lenta, então o paciente não vai perceber isso de uma semana para outra, de um mês para outro, né? Isso se dá ao longo de 5 anos, 10 anos, 15 anos, às vezes, nós temos para tratar e prevenir o glaucoma, né, doutor Paulo Augusto? E qual que é o papel, então, por exemplo, de um paciente que vai ao oftalmologista, né? Primeira coisa é o que deve ser feito nessa consulta oftalmológica, o que é o básico desse paciente, além daquela questão do grau, né, como o doutor Helder comentou, às vezes o paciente vai em exames de ótica ou vai em exames, no próprio exame do Detran, né, o doutor Flávio acha que aquilo é um exame oftalmológico, é comum que o paciente faça essa confusão. Você fez seu exame oftalmológico quando eu fui renovar minha carteira de motorista. Aquilo não é um exame oftalmológico, né, aquilo é um exame que realmente é muito limitado com relação a isso. Quais seriam as orientações, professor, enquanto especialista da área, enquanto oftalmologista, para que os pacientes estejam conscientes do que é um exame de vista bem feito, com que frequência eles devem procurar esse especialista e quem deve estar mais atento para o risco de glaucoma na população? Nós lutamos constantemente, na medicina dos nossos dias, para o aspecto de prevenção. Medicina preventiva ela é fundamental. Nós sabemos que a quantidade, a prevalência de glaucoma a partir dos 40 anos aumenta muito. Então, naquele momento em que começa a haver uma dificuldade de visão para perto, é a grande oportunidade de um diagnóstico do glaucoma. Uma consulta normal, que deve ser feita pelo oftalmologista, não é avaliado somente o grau. Nós avaliamos a pressão intraocular, nós avaliamos o fundo de olho, se existe já algum dano glaucomatoso nesse fundo de olho. Isso nos leva a pensar também numa revisão, no exame do campo visual do paciente. Então, com esse tripé, é possível nós diagnosticarmos já a presença de glaucoma e esse paciente vai evitar a cegueira.
vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Existe, como o Marcos colocou, alguns fatores de risco. Então, acabei de falar, a idade. Nós sabemos que a quantidade, a prevalência de glaucoma, por exemplo, dos 50 aos 60 é menor do que dos 60 aos 70. Então, a idade mais avançada é um fator de risco. Nós sabemos, por exemplo, que nas famílias onde já existe um portador, é conhecido um portador de glaucoma, o risco de ter outro portador de glaucoma é muito maior. Nós sempre comentamos para as famílias aproveitarem uma reunião qualquer de família e avisar a todos os parentes que há glaucoma na família. Isso vai orientar as novas consultas e vai trazer mais atenção dos médicos para esse tipo de paciente. Sabemos também que os pacientes com miopia elevada, miopia acima de 6 graus, também é uma população onde o risco é maior. Sabemos também que os pacientes da raça negra têm mais glaucoma e alguns mais complexos de serem tratados, também precisam de uma atenção especial. O uso de alguns medicamentos se discute muito, mas o uso de corticoide, por exemplo, de forma crônica, pode também ser um problema e desenvolver uma pressão elevada e levar ao glaucoma também. Então, são condições, a diabetes também se discute, outras doenças sistêmicas, são condições que nos levam a esse trabalho de detetive até procurarmos se existe glaucoma ou não. Então, já colocamos que o glaucoma é uma doença lenta, o Marcos colocou, progressiva, e o grande risco é que o paciente vai se adaptando e ele não percebe que existe glaucoma, não percebe o risco que ele está correndo. Nossa literatura, existe uma série de trabalhos mostrando que os glaucomatosos se envolvem mais em acidentes automobilísticos do que outras pessoas normais. Então, a atenção tem que ser muito grande para com esse tipo de pessoas. O glaucoma inicial, uma pequena perda lateral, talvez não traga um grande problema. Mas os glaucomas avançados, aqueles que estão em visão tubular, nós comemos o paciente que entra no consultório e procurando as coisas, procurando orientação, porque ele tem um campo tubular, esse é um paciente de alto risco. E sabemos que tirar o carro de um homem é um trauma terrível. É muito difícil. Fazer uma mulher usar bengala e tirar o carro de um homem. E nós precisamos, até muitas vezes, da conivência familiar. Né? Toda doença crônica, as assintomáticas, eu preciso de uma conivência familiar para que o paciente tenha os cuidados apropriados. E nós detectamos essa perda de campo visual ao longo do tempo. Eu queria aproveitar também, Marcos, colocar o Dr. Flávio na rodinha, que a gente tem aí alguns números mágicos. Né? Por exemplo, 20 e 30 de visão no olho para um paciente tirar a carta, campo visual de 120 graus. Mas nem sempre isso é feito de forma apropriada. Eu entendo, Dr. Flávio, que o custo dos exames é uma coisa a ser considerada, né? Mas muitas vezes isso não é avaliado, né? Isso não é colocado na pauta de um exame normal, né? Como é que a gente pode colocar o limite de um paciente glaucomatoso, você dirige e você não pode mais dirigir? Então, como é que tem sido encarado isso na medicina de trato? Perfeito. Os programas atuais que determinam a aprovação, aptidão ou não, em determinada categoria de um condutor, estão estabelecidos na resolução 927 do Conselho Nacional de Trânsito. Por ocasião do ano de 2008, a Associação Brasileira do Tráfego, junto com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, fez uma ampla revisão da legislação internacional, normativas, evidências científicas e sugeriu determinados padrões que prevalecem até hoje. E até hoje, as legislações internacionais variam significativamente em relação a esses números. O número é sempre arbitrário, né? Na União Europeia, é igual ao nosso, 120 graus, com pelo menos
50 graus à esquerda e à direita, determinando ainda o campo visual vertical mínimo de 40 graus. Aí vai para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, cada estado faz de um jeito. 15 estados americanos exigem 140 graus. Outros, entre 105 e 130. O mais rigoroso é o estado de Maine. Ele exige 150 graus. E sendo que 16 estados não requerem teste de campo visual, a menos que o candidato apresente problema na acuidade visual ou utilize lentes telescópicas lá permitidas para dirigir. No Canadá, 120 graus, na Austrália, 110 para amadores, 140 para profissionais. O importante é que também, aproveitando o que o Marcos falou, para não deixar passar, né, essa ideia que o exame de aptidão física e mental, o exame para o motorista é um exame de vista, isso tem que ser a população, a sociedade tem que entender que isso foi no passado. Hoje nós sabemos que 12% dos sinistros fatais, né, fatais, são causados por doenças orgânicas do motorista, entre as quais as doenças oftalmológicas é uma delas. Mas nós temos como principal a doença cardiológica, as demências cognitivas, as doenças psiquiátricas, a apneia do sono, hipoglicemia, entre outras. Todas essas devem ser avaliadas no exame de aptidão física e mental previstos na legislação. Em relação ao exame do campo visual, né, ele deve ser feito, ele está na legislação. Não é que pode ser feito, ele deve ser feito. Quando ele é omitido, tem que ser criticado e o profissional que agiu dessa maneira tem que ser responsabilizado. O campo visual ele é realizado de uma forma simplificada, por meio de um teste denominado visão periférica na isóptera horizontal. Trata-se de um método de triagem, que não substitui de maneira nenhuma e nem tem a pretensão de substituir uma avaliação oftalmológica especializada. Quando forem identificadas alterações no teste, o candidato deve, e normalmente é orientado, ele é considerado inapto temporário e orientado a procurar um oftalmologista, né, para a realização de exames complementares adequados, uma campimetria computadorizada, né, com o objetivo de confirmar ou afastar as alterações do campo visual. Identificar a etiologia, o médico do tráfico não faz o diagnóstico, ele faz o teste, encaminha para o oftalmologista, né, para orientar adequadamente, né. Cabe ao médico do tráfico zelar pela segurança viária, garantindo que os candidatos com suspeita de alterações visuais recebam o devido encaminhamento oportuno para avaliação do especialista, né? Muito bom, doutor Flávio. Eu vou provocar o doutor Helder para ajudar, especialmente a quem nos ouve, né? A pessoa recebeu o diagnóstico de um glaucoma, doutor Helder. Quando a gente informa o paciente, né, o ideal é que a gente informe, olha, o senhor tem um glaucoma, glaucoma tem nome e sobrenome, há vários tipos de glaucoma, né? Mas é importante quando o paciente chega no consultório, eu sempre faço essa provocação, o senhor tem glaucoma? Qual glaucoma é o do senhor? Obviamente que a grande maioria não sabe responder. E outra pergunta que é válida é sempre assim, esse glaucoma ele é leve, ele é moderado ou ele é grave? Porque tem implicações diferentes na qualidade de vida, você saber que glaucoma você tem. E tem estudos que mostram que mesmo um glaucoma leve, quando a gente ainda tem um campo visual ele normal, aquele exame que a gente utiliza em consultório, esse paciente já pode ter uma perda de contraste na casa de 20%. Ou seja, doutor Helder, para o paciente que nos ouve, que tem o glaucoma, ou que tem um parente que tem glaucoma, e que dirige ainda, quais cuidados esse paciente deve tomar no seu dia a dia ao dirigir? O senhor está com o áudio desligado, professor. Primeiro, como o Paulo falou, o parar de dirigir
é uma coisa que eu venho observando, uma mudança de comportamento. Eu tenho 45 anos formado, então o dirigir para um homem passava pelo lado da virilidade. Então era muito difícil o homem, por alguma razão clínica ou visual, ele parar de dirigir. Muitas vezes quem parava ele de dirigir era a família, né? Porque é interessante isso, a questão da virilidade associada à direção ou autonomia. Então, isso eu já vi em mulheres também, mas era muito mais comum em homens. Hoje eu vejo, com mais frequência, eles aceitam assim o parar de dirigir. A outra questão é da autonomia. Uma outra questão também é a gente explicar para a família o que está acontecendo com ele. Que a visão da gente, para uma pessoa leiga, a gente associa a visão àquele teste normal de acuidade visual. Ele é um teste feito com contraste máximo, optotipos ou letras ou desenhos de diferentes tamanhos. Isso daí não é levado em consideração a sensibilidade a contraste que você argumentou muito bem. Então, se eu tenho uma diminuição de sensibilidade a contraste, dependendo da luminosidade do meio e dependendo da orientação da iluminação, se ela vier de frente ou de cima, isso atrapalha em termos funcionais a visão. Às vezes, isso implica até numa indicação de cirurgia de catarata. Uma pessoa com uma acuidade visual boa, mas ela refere que tem dificuldade de andar no escuro, ou então, eu tinha uma amiga com 32 anos, ela falou, eu tenho 1 ano e meio, eu não dirijo, era uma psicóloga, e eu morava aqui no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, dia, mesmo que não seja muito luminoso, eu não consigo caminhar na lagoa. O que ela tinha? Uma diminuição de sensibilidade a contraste, e quando ela tinha iluminação pela frente, a pupila diminuía de tamanho, e aí isso piorava. E às vezes a família não entende que como é que ele consegue ler uma letra pequena, como é que ele consegue identificar um objeto, como o Paulo falou ainda há pouquinho, tem uma visão tubular e não vê um obstáculo grande que está assim logo na lateral. Então, eu acho que a primeira coisa é realmente cuidar do glaucoma e saber o quanto isso está afetando a visão funcional. Isso implica não só na direção, mas também numa autonomia de locomoção. Eu mencionei orientação e mobilidade. Existe uma outra especialidade que a gente gosta de orientar, e nós temos profissionais capacitados para isso, que é a atividade de vida diária. Uma vez que eu tenho essa perda da sensibilidade a contraste, perda do campo visual, como é que eu posso adequar o meu meio de trabalho, como é que eu posso adequar a minha casa para ter uma funcionalidade melhor na visão? Então, e outra coisa, o Paulo falou muito bem, eu gosto muito disso, orientar a família. Então, nós temos uns testes que simulam as diferentes condições de perda visual. Então, a gente bota um teste que simula uma perda da visão central, uma visão já tubular, e pede para ela andar. Evidente que não vamos colocar em situação de risco, para ele entender qual é a dificuldade que o paciente tem. A gente tem outros testes que simulam diminuição da sensibilidade a contraste, para ele entender como é que ele pode se locomover num ambiente que não está muito iluminado. Então, a primeira coisa realmente é controlar o glaucoma e a gente fazer esses testes oftalmológicos para ver o quanto isso está impactando na visão. O principal é o campo visual, mas também sensibilidade a contraste. E também o Paulo falou uma coisa muito interessante de lembrar, às vezes o paciente tem uma doença crônica, uma rinite alérgica, uma doença reumática, né, que ele tem que usar corticoide, né, ele pode desenvolver um glaucoma secundário, uma doença reumática que ele precisa usar corticoide. Ele pode desenvolver o glaucoma. E uma coisa que a gente sempre valoriza muito na anamnese, se a gente fica, às vezes, na dúvida começar a tratar ou não tratar, é a questão do histórico familiar. Quer dizer, tendo pessoas com glaucoma na família, como ontem, esse senhor de 70 anos estava com a filha de 30 e pouco. Eu falei, olha, vocês, não é que vocês tenham que ter glaucoma, mas vocês têm que ter um olhar muito atento. Então, qualquer lugar que vocês vão fazer uma avaliação oftalmológica, se não for perguntar, vocês têm que dizer, olha, eu tenho o histórico familiar de glaucoma. É aí que a gente pode ajudar e orientar melhor o paciente. Perfeito, professor. Eu vou pedir só para a produção colocar para a gente um vídeo, então, que é da Organização Mundial de Glaucoma, né? Associação Mundial de Glaucoma, sobre um motorista dirigindo. Vamos ver o vídeo, então.
Doutor Paulo, o vídeo é muito feliz, né? Porque, assim, é muito difícil a gente explicar para as pessoas o que é a perda visual do glaucoma, porque ela não é um campo preto que vai fechando, né? Seria muito fácil a gente identificar. Assim, a gente veria que, por exemplo, um dos primeiros sintomas é uma placa na periferia da visão que você já não identifica mais. Poderia ser uma pessoa que está prestes a atravessar que você não identifica mais, né? A gente sabe que a velocidade de leitura do paciente com glaucoma ela é menor, ou seja, a capacidade de detectar objetos em meio a outros objetos, como é o trânsito no dia a dia, é difícil, né? E puxando, voltando um pouquinho naquela conversa que o senhor falou a respeito da direção, né? O Helder fez uma provocação de que nós, hoje em dia, é mais fácil realmente você eventualmente abrir mão da direção. Como é que, quando é necessário, e às vezes a família pede para a gente no consultório, oh, doutor, fala com ele que ele não pode mais dirigir, né? Como é que o senhor, em toda a sua experiência, aborda isso no consultório para conscientizar a família e pacientes de que é necessário perder essa autonomia? Marcos, eu não sei se você vê a tua imagem aí, mas a tua imagem é precisa do glaucoma. Tudo focado em volta, só você nítido no Sim. meio. Você realmente pode fazer esse filminho aí e usar como revisão portador de glaucoma. Muito interessante isso. Agora, nós estamos comentando exatamente isso. A gente, pouco tempo atrás, isso tem vindo à pauta, houve um congresso grande brasileiro de oftalmologia, de glaucoma, um simpósio internacional de glaucoma agora em Belo Horizonte. A educação do paciente, a educação da família é muito importante. Algum tempo atrás, eu tenho no terraço de casa uma mesa com tampo de vidro. E eu coloquei prata, talher, copo e fiz uma fotografia de cima. E depois eu repeti na mesma posição uma outra fotografia, colocando um jogo americano, colocando um contraste e tirei outra fotografia. E a evidência da posição dos objetos foi completamente diferente. Então, aquilo foi comentado anteriormente, quer dizer, a alteração de contraste é muito importante, isso ajuda muito o paciente. A casa do portador de glaucoma tem que ser uma casa apropriada, né? Localização de leitura, sinalização de chão de contraste, degraus. E as pessoas mais idosas também são porcelana, bateu, quebrou, né? Então, são alguns cuidados muito apropriados que podem ser montados adequadamente. A retirada de tapetes, enfim, isso pode dar uma conversa também muito longa de como montar a casa de forma apropriada. E voltando ao nosso tema, o carro também pode ter algumas coisas que podem ajudar. Quer dizer, um retrovisor convexo pode dar uma amplitude maior de visualização, talvez ajude aqueles glaucomas iniciais. Não estou glaucoma final, glaucoma já em fase final, não pode dirigir. Mas os glaucomas iniciais, um retrovisor convexo traz uma ajuda importante. Doutor Flávio, por exemplo, a iluminação das faixas de pedestre, que tem aparecido em alguns lugares, também é um fato muito importante de proteção do pedestre para que ele possa ser observado nessa perda de sensibilidade e contraste. Então, existem algumas coisas, algumas ações que podem ser colocadas. Os carros com sensores, por exemplo, que pode trazer distanciamento, isso ajuda muito, né? Hoje, existe uma série de veículos, por exemplo, que diminui a velocidade quando tem um obstáculo à frente, automaticamente. Então, são condições que podem ser montadas para a gente melhorar a vida dos portadores de glaucoma, né? Não só veículos, me preocupa também as motos, né? Nós moramos numa cidade hoje onde existe uma imprudência muito grande entre alguns motoqueiros que traz uma preocupação muito grande em que eles podem não ser percebidos pelos pacientes portadores de glaucoma. São coisas muito importantes que devem ser colocadas. E também nós precisamos educar os médicos, né? Os médicos, da mesma forma em que nós perguntamos ao nosso paciente como é que está a sua diabetes, como é que está a sua hipertensão, tem tomando remédio, foi avaliar, tem que ser perguntado também como é que está a sua pressão intraocular, como é que está seu glaucoma, como é que está seu... Porque é um grande grupo para que a gente possa ter um sucesso no tratamento de uma doença geralmente assintomática. Eu costumo dizer que o colírio muitas vezes arde nos olhos e arde no bolso também, né? Então, é um cuidado muito grande
para que a motivação para o tratamento, quer dizer, adequar as condições em que o paciente vive para ele ter uma melhor qualidade de vida, evitando desde acidentes pessoais, como foi no início, até acidentes de trânsito, atropelamentos e outras coisas que podem acontecer. E educar também o glaucomatoso. Ele tem que entender, tem que compreender, quer dizer, a gente faz o campo visual, mostrando para ele os limites que tem o campo visual dele, isso ajuda muito. Eu faço exterior de contraste, é um exame que eu faço em muitos portadores de glaucoma, mostrando o que está acontecendo. Muitas vezes, doutor, minha visão piorou. Você mede a visão central dele, a visão, aquela que a gente faz com a fila ptotipo, que foi comentado com o Éder, a visão central dele está boa. Você pega o campo visual dele, não teve redução. Mas eu piorou a sensibilidade de contraste. E isso traz também um sintoma importante. Então, educar o paciente, educar a família, criar condições mais apropriadas para que tenha boa qualidade de vida é fundamental. Doutor Flávio, tem alguma expectativa ou tem alguma coisa em tramitação acerca dessas regulamentações de trânsito, por exemplo? A gente sabe que tem um universo grande hoje em dia, por exemplo, nas ruas em cidades, nas capitais, de centenas de milhares de carros de aplicativo hoje em dia, né? Pega uma cidade como Belo Horizonte, já tem aí 200, 300 mil veículos rodando por dia só de aplicativo. Imagina São Paulo, deve bater certamente em milhões. Existe alguma coisa tentando melhorar essa qualidade desse teste ou uma regulamentação? Porque o exame em si da renovação da carteira de motorista, pelo menos a experiência que eu tenho aí ao longo da minha vida, ele realmente é bastante insatisfatório com relação a isso, né? O doutor Paulo levantou uma questão importante, né? A oftalmologia, ela, durante a faculdade de medicina, ela fica muito à margem, ela é uma disciplina optativa, então o médico também conhece muito pouco da oftalmologia, embora seja um sentido que faz com que a gente interaja 80%, né, da nossa interação com o meio ambiente através da visão. Existe algo nesse sentido aí da legislação para melhorar essa conscientização, para melhorar essa qualidade desses exames? Isso. Muita coisa interessante para comentar. Vou comentar essa também. Fique à vontade, professor. Primeiro da perda da CNH na patologia. Normalmente é difícil o candidato, normalmente idoso, portador de glaucoma, né? Quando tem que ele é inato definitivo, né? A Carteira Nacional de Habilitação ela vai ser mais uma perda de uma série enorme de perdas que o idoso vai tendo durante a vida. E a gente costuma ver que talvez seja a mais dolorosa, Por isso que o exame tem que ser muito criterioso, né? E os parâmetros têm que ser muito bem estabelecidos. Eu vi um comentário que a família pede para que o oftalmologista fala para o paciente, o avô, parar de dirigir. Mas, por incrível que pareça, nós temos a experiência também de contrária. No exame, muitas vezes, o familiar não quer que o pai, o avô, pare de dirigir porque ele vai entrar em depressão, ele vai... um pouco das coisas que restam para a vida dele. Isso também a gente presencia. O doutor Paulo lembrou muito bem, o professor Paulo lembrou muito bem dos espelhos retrovisores. E até pensando nisso, na legislação, né, é previsto para condutores das categorias B, a categoria B, que veículos de passeio, ele pode se habilitar se ele tiver um mínimo de 60 graus na visão horizontal em cada um dos olhos, ou 120 no melhor, ajudado pelos espelhos retrovisores, né? Importante também que nós vemos os vídeos, se focou muito no campo visual, né? E nós temos também os trabalhos hoje, dos últimos 10 anos, saiu uma série enorme de trabalhos, evidências científicas, né?
trabalhos, estudos longitudinais de simulação de direção, né, que mostram que, além do campo visual, o paciente portador de glaucoma, ele também tem aumento no tempo de reação, que é fundamental para a segurança no trânsito. Ou seja, ele vê um obstáculo, se depara com algum feito que ele vai ter que frear, ou vai ter que desviar, esse tempo de reação é aumentado no condutor com glaucoma. Em relação à sua pergunta, Marcos, nós temos acompanhado nos trabalhos, como eu falei, o teste é um teste simples, mas o candidato é acompanhado por um oftalmologista para fazer o campo. Mas existe na literatura hoje muita insistência, né, com uma ferramenta que os trabalhos dizem que é promissora para avaliar o campo visual, que é o campo visual funcional, o famoso FOV. Então, eu não podia perder essa oportunidade de saber a opinião dos ilustres participantes desse encontro virtual, do professor, né, e do Helder, sobre essa possibilidade de melhorar a acurácia da avaliação do campo visual no exame de aptidão física e mental através dessa ferramenta. Tá? Então, agora eu que faço a pergunta. Posso? Realmente, como é uma doença progressiva, a gente vai fazendo adaptações. Quer dizer, a humanidade sobrevive porque a gente tem adaptações. Uma pessoa que mora na Ucrânia hoje, ela está fazendo alguma adaptação para conviver com uma situação extremamente hostil, né? Ela tenta levar assim, o máximo de normalidade. Outro dia eu vi o campeonato de futebol prossegue, como se não tivesse acontecendo nada. Mas você precisa desse mecanismo para fazer adaptação. E na visão tem isso também. Quando você tem uma perda de visão progressiva de campo visual, você se acostuma a escanear. Quer dizer, eu tenho um campo de visão menor, eu vou fazer uma interação com o meio, que eu meio que vou escaneando e vou olhando para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, isso às vezes com movimentos que não dá para perceber, porque às vezes não são de cabeça, tá? Movimentos só dos oculares, para você tentar compensar. Isso daí realmente melhora em termos funcionais. Às vezes a gente pega uma pessoa que vê um campo muito limitado e vê essa pessoa andando sozinha. Eu trabalho com o esporte paralímpico, classifico atletas com deficiência visual. Às vezes eu examino um atleta que eu falo, como é que esse sujeito está andando, como é que ele está, sabe? Ele desenvolveu o que a gente chama de uma eficiência visual em função da limitação dele, que uma outra pessoa com a mesma patologia, com o mesmo grau de comprometimento, não desenvolveu. Então, às vezes, num desporto, ele consegue uma mobilidade, apesar de um campo visual menor, graças a isso. Só que eu acho que isso aí, na minha opinião, não deve ser considerado para habilitar alguém à direção ou não. Uma argumentação que eu gosto de falar também com os pacientes, eu sei que nem todo mundo pensa assim, mas não é só você dirigir, de repente numa fazenda, sem pessoas e tal, mas assim, o que você pode causar de dano a um outro, a uma outra pessoa, né? Então, isso é uma coisa que tem que bater também, né? A gente chamar um pouquinho para a conscientização da limitação que a gente tem que ter com as limitações normais da nossa idade, né? Nós vamos tendo limitações ao longo da vida, e como lidar com essas limitações é uma arte. Mas, assim, nem você ignorar a limitação, nesse caso a gente está falando do glaucoma, e nem você querer bancar o valente, né? Nem ficar deprimido, nem bancar o valente. Poxa, eu não posso andar de carro para a minha direção e tal. Poxa, mas eu tenho outros meios de locomoção que eu não disponho, que hoje são mais fáceis, né? A despesa que é você manter um carro é muito grande. Então, hoje eu tenho amigos, conheço mais de uma pessoa assim que eles têm condição de ter um carro, mas ele fez a continha na ponta do lápis, se é mais barato ele alugar um carro quando ele quiser, andar de transporte de aplicativo, de outras coisas assim, do que ele sustentar aquele carro. Então, se você tem uma limitação, isso também é alguma argumentação que a gente pode lançar. Doutor Paulo, como é
como é que o senhor vê essa questão que o doutor Flávio colocou, né, a respeito do campo visual? E o senhor acha que seria interessante quando o paciente, também é comum passar pela gente e falar, eu vou renovar a carteira, às vezes pedir um relatório oftalmológico, seria interessante, e aí coloca o doutor Flávio, o doutor Helder, todo mundo aí nessa discussão, é interessante que a gente, enquanto oftalmologista, faça um relatório completo no sentido de avisar, né, assim, ó, esse paciente é portador de glaucoma, leve, moderado, grave, restrição de campo, papapá, seria interessante isso. O grande problema nosso são executar aquilo que teoricamente seria maravilhoso. Né? Será que seria necessário um eletroencefalograma, ver se tem epilepsia, para todo o candidato, todo aquele que vai renovar essa parte motorista, que pode ser um problema complicado. Né? Será que a gente vai fazer uma avaliação psiquiátrica em todas aquelas pessoas que vão renovar seu termo motorista? Né? Agora, pedir que traga uma avaliação oftalmológica talvez seja um ponto muito interessante. Né? Pedir que traga uma avaliação oftalmológica. E aí o oftalmologista tem a oportunidade de relatar as limitações que o paciente apresenta, não só na sua visão central, não só no seu campo visual, mas também, que nós já comentamos, há problema de sensibilidade de contraste, de perceber que alguma coisa está acontecendo. Isso seria, talvez, um ponto que a gente pudesse tentar lutar para que fosse execuível. Né? É complicado essas limitações. Né? São Paulo, por exemplo, tem pessoas que moram longe, moram lá em Alphaville, e moram em Alphaville 15, 16, distantes, né? E sem automóvel é impossível viver lá. Né? Não existe condução, não existe transporte urbano para isso. Né? E, então, a família fica muito constrangida. Né? Eu tive uma situação recente também, de um paciente que não queria mais dirigir, achava que ele estava incompetente, e a mulher louca da vida, achando que ele tinha que dirigir, porque eles moram muito longe, e ele precisa que ele dirija, estava insistindo para que ele mantivesse a direção do veículo. Né? Mas são grandes desafios a enfrentar. Eu acho que o Dr. Flávio talvez tenha uma cultura muito melhor dessa complexidade toda, seria a aptidão de um paciente que possa ver. É frequente a família perguntar quanto por cento ele tem de visão. É complicado isso. Eu sei que o cara que enxerga tudo, visão central, campo de visão, visão de cores, você vai contar, esse tem visão 100%. Eu sei que aquele que não tem visão de nada, 0%, mas começa um degradê. Quanto por cento é um daltônico? Quanto por cento é um glaucoma inicial? São coisas complicadas de serem colocadas. Então, isso que eu coloquei, a primeira pergunta foi do Dr. Flávio. Esses números me preocupam, né? Essa capacitação é muito complicada. Lógico, precisa ter uma linha, a gente precisa colocar um divisor de águas aí, para que possa ou não possa. E acho que esse é um grande desafio em toda a medicina de tráfego, não é, doutor Flávio? Sim. Temos muitos desafios. É no sentido de que a aptidão do condutor é importante, a condição de saúde. Nós sabemos que os sinistros de trânsito, a maioria deles são causados por fatores comportamentais humanos. É a velocidade, é o álcool. Hoje, falar no celular, enviar mensagem e dirigir. Né? Então, os desafios são muito grandes. Eu queria aproveitar a live para alertar, tá, o conhecimento da legislação aos oftalmologistas e aos médicos do tráfico, que com certeza estão nos acompanhando. Nós temos muitos oftalmologistas que são médicos do tráfico e vice-versa. Tá? Existe a possibilidade de, em casos limítrofes, casos que na avaliação global do candidato, né, se permite uma aprovação com algumas restrições que talvez caibam para aqueles casos de pacientes candidatos com glaucoma, vedado dirigir em vias de trânsito rápido. Nós podemos permitir que o candidato, que o motorista circule nas vias públicas, próximas, para
ir na feira, buscar sua aposentadoria, levar a mulher do médico, mas não pode pegar uma estrada. Vedado dirigir após o pôr do sol. O candidato, o motorista, ele pode dirigir durante o dia. Anoitecer, o risco é maior, até por as patologias oftalmológicas, né? Ele não pode dirigir à noite. Né? Então, essas são possibilidades que tornam possível a inclusão de pessoas que, como o professor Paulo, né, lembrou bem, que necessitam da habilitação. E a nossa legislação é bastante positiva. A gente consegue aprovar muitas pessoas com determinadas condições patológicas, mas sobre cuidados, né? E sempre sobre evidências científicas, assim como as temos no caso do glaucoma. Doutor Helder, eu vou fazer uma interferência aqui, porque tem uma pergunta de quem nos assiste, e vou pedir para o senhor a gentileza de responder. Ó. O glaucoma age apenas aos poucos, como o vídeo que nós apresentamos, ou eu posso perder a visão de maneira repentina? Numa crise aguda de glaucoma, você pode perder repentina. Quer dizer, o professor Paulo falou, é o dano das fibras nervosas. Às vezes não é com uma pressão alta, mas num glaucoma de ângulo fechado, essa pressão ela sobe rapidamente, e quanto mais tempo você leva para tentar reverter a situação, mais dano você leva a essas fibras do nervo óptico. A lesão das fibras nervosas, elas não são reversíveis. Então, daí a urgência. Eu já tive 3 casos de pessoas que estavam sendo tratados. Dois estavam sendo tratados como colecistite. Ele tinha dor, tinha náusea, estava 2, 3 dias sendo tratado como colecistite, uma crise de vesícula, e, na verdade, era uma crise aguda de glaucoma. E uma terceira pessoa que fez um pico de hipertensão ocular, com isso a pressão arterial subiu, estava numa clínica cardiológica também há 2, 3 dias, tratando, até que alguém lembrou, poxa, isso aí pode ser ocular também. Então, existe realmente essa possibilidade de perder a visão, de repente, secundária ao glaucoma. Mas, geralmente, isso é acompanhado de náusea, esborramento da visão, por isso que, às vezes, eu já tive esses 3 casos que podem confundir com outra patologia. Perfeito, doutor Helder, isso, né? Os pacientes têm que entender que tem mais de um tipo de glaucoma, né? Usualmente, como o doutor Paulo Augusto falou, é esse que é lento, insidioso, sem sintomas, mas existe um tipo de glaucoma que é o glaucoma agudo, realmente, que pode levar a alterações visuais importantes, como o senhor acabou de descrever. Doutores, nós vamos nos encaminhar para o final da live, porque infelizmente a gente está chegando em 1 hora, mas cada um vai ter o tempo de fazer suas considerações finais. Vou fazer a minha, então, tentando agrupar o pensamento do que a gente discutiu aqui hoje com relação aos pacientes em si. Então, obviamente que a palavra é prevenção, né? Ou seja, ir ao oftalmologista pelo menos uma vez ao ano após os 40 anos, embora mesmo as crianças devam fazer exame oftalmológico, né? Mas com relação ao que a gente está discutindo, a partir de 40 anos é essencial que se faça uma prevenção com exame não só de grau, mas de pressão e fundo de olho, né? Porque outras doenças também existem no olho que levam a danos parecidos com o glaucoma. E mesmo o paciente que tem glaucoma, que é leve, ele deve estar mais atento ao dirigir. Né? Dirigir de forma mais precavida, mais lento, cuidado nessas transições de claro para escuro, quando às vezes vai entrar num túnel. Rio de Janeiro tem muito túnel, por exemplo, São Paulo também tem. Então, deve estar atento a isso, eventualmente, no dia a dia. E aí, vou passar a palavra aos senhores, vou pedir ao doutor Paulo que o senhor comece, como a gente falou inicialmente, doutor Paulo, depois doutor Helder, depois doutor Flávio, para fechar com chave de ouro esse nosso bate-papo. Acho que a minha colocação é bem em cima do que o Marcos colocou. Quer dizer, o portador de glaucoma tem limitações. E colocar aqui, muitas vezes, a impossibilidade de dirigir não é o fim da vida. É possível adequar, como eu comentei anteriormente, a residência, é possível adequar, talvez, o veículo com retrovisores, é possível se adequar para evitar acidentes, ou é possível ter uma outra alternativa qualquer de transporte em que não termine a vida das pessoas. Isso é uma coisa que a gente insiste para o portador de glaucoma, é que ele pode ter boa qualidade de vida,
desde que faça uma adequação apropriada do ambiente em que ele vive. E, com isso, ele pode ter a sua vida, a sua visão prolongada pela vida toda. Marcos, eu vou ter que sair. Eu estou aqui numa situação um pouco difícil no hospital, eu vou ter que sair. Eu agradeço muito a tua mediação, você foi fantástico. Eu quero agradecer ao Dr. Helder, aprendi com ele nessa apresentação, Dr. Flávio, muitíssimo obrigado. Foi um prazer muito grande estar com vocês e perdão por sair assim muito rapidamente. Forte Imagina, abraço. pessoal, a gente agradece, tá? Que as coisas se resolvam rapidamente. Obrigado. Obrigado. Doutor Helder, por gentileza, suas considerações. O glaucoma, a gente, na formação médica, a gente é muito treinado para prevenção e cura. Então, a prevenção do glaucoma é muito importante com todos esses fatores que foi falado aqui, de ser uma doença traiçoeira, uma característica familiar, a partir dos 40, a partir dos 70, aumenta muito a incidência de glaucoma, isso é muito importante. E o outro lado é que o dano causado pelo glaucoma ele é irreversível, mas também a vida não acaba aí, né? Então, dentro do que você tem de perda de visão, de campo, de contraste, do que for, como é que eu posso melhorar essa qualidade de vida? Eu posso dar autonomia, eu posso dar prazer nas coisas que a pessoa faz. Eu lembro de um caso de um paciente com uma doença com perda de campo visual, não é glaucoma, era retinose, ele é advogado, e a companheira dele, para ajudá-lo e tal, ela ajudou tanto que acabou formando em direito e advogado, mas ele queria ter autonomia de pegar um transporte público e visitar uma pessoa. Aí ele aceitou melhor a questão da orientação e mobilidade, ele tinha 30 e poucos anos de idade, e com isso ele conquistou essa autonomia. Mas eu estou falando isso em qualidade de vida, praticar um esporte, ter autonomia, ter atividades culturais que sejam prazerosas. Então, a vida não acaba aí, quer dizer, é prevenção, tratamento, cura a gente não tem, porque já foi perdido, mas a gente tem a questão da reabilitação, que é muito importante também. Muito obrigado, doutor Helder. Doutor Flávio, por gentileza. Muitos pacientes com glaucoma não percebem suas limitações visuais. Ficou claro na live. Então, é fundamental educá-los sobre os riscos potenciais e a importância de avaliações regulares. Tá? A cooperação entre oftalmologistas e médicos do tráfego, tá, é crucial para as decisões equilibradas que considerem tanto a segurança veicular quanto a autonomia do paciente. Dirigir é um muito complexo, exige visão plena, atenção constante, tempo de reação imediato. O glaucoma, muitas vezes silencioso, né, compromete justamente aquilo que não pode faltar no volante, o campo visual. Por isso, ao identificar o diagnóstico, o médico do tráfego, o oftalmologista, né, é dever agir com responsabilidade, orientando, tratando e, acima de tudo, prevenindo sinistros. Porque preservar a vida, a própria e a dos outros, começa com enxergar os riscos antes que eles apareçam no retrovisor. Muito obrigado pela oportunidade. Doutores, nós agradecemos, agradeço em nome do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, à disposição de vocês, né, doutor Paulo, inclusive, aí no hospital. Muito obrigado. Tenho certeza que a live ela é muito útil, muito esclarecedora para a população e também para os médicos de forma geral, não só os oftalmologistas, né? São dúvidas que a gente tem realmente no dia a dia, com uma coisa tão sensível, né, que é o tráfego, que todos nós estamos submetidos a ele de alguma maneira ou de outra, né? Lembrando que o pedestre também é sujeito aos problemas do glaucoma, né? Então, o paciente que é pedestre, ele deve tomar cuidado ao atravessar a rua, porque ele não enxerga perifericamente. Então, eu oriento o paciente a fazer o seguinte: olha, o senhor vai atravessar a rua, o senhor para, o senhor olha completamente para um lado, olha completamente para o outro, né? E aguarde para identificar a velocidade dos carros, porque o paciente tem dificuldade disso tudo.
aquela olhadinha rápida e corre para frente, pode ter um ônibus ali que o senhor às vezes não viu, eu tento chamar a atenção. Então a família, obviamente, tem que estar consciente, é importante que a família acompanhe esse paciente no consultório, para ela também compreender, né, nos casos moderados e graves, né, doutor Helder, essa necessidade da família colaborar, contribuir para uma qualidade de vida melhor para o paciente, uma maior segurança desse paciente no dia a dia. Doutores, mais uma vez, obrigado. Queria agradecer ao CBO a oportunidade de estar aqui com os senhores hoje. E fica aqui o convite para que você que nos assiste, se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, para que a gente possa fazer chegar essa informação de qualidade ao maior número de pessoas possível. Pessoal, grande abraço. Prazer estar com vocês.